Animado. Queridos, quero compartilhar com vocês a leitura da Bíblia no Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. O Senhor me deu um tema para a mensagem dessa manhã, ceia, que é: dá-me um coração igual ao seu. Amém. Amém, queridos? Mas este coração, a Bíblia já nos traz um modelo, que é o coração de Jesus. Então a gente vai meditar em alguns aspectos, alguns atributos do coração de Jesus. E a gente vai fazer a leitura só desse versículo mesmo. Salmo 21, verso 10, que diz assim. 51. Salmo 51. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Aleluia. Salmo 51, verso 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vou repetir: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pai, essas não são apenas as palavras do salmista, mas é o nosso clamor aqui nessa manhã. Renova-nos com o poder da Tua palavra. Ó Senhor, restaura-nos com o poder do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nada e ninguém me roubar o que o Senhor já preparou nesta manhã de banquete espiritual para nós, Pai. Fala conosco. Ó Senhor, nos renova, nos restaura e faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, esse é um salmo que é atribuído a Davi. E é um salmo de penitência. É o salmo que Davi escreve quando ele cai em si daquele pecado que ele comete, de adultério, do plano de matar o marido até então daquela mulher que ele toma para si. Então a ficha cai. O profeta vem com a palavra de repreensão e Davi reconhece o seu erro. Aqui nós vemos alguém que começa esse Salmo 51 clamando ao Senhor por misericórdia. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E do latim a palavra que ele usa é o miserere. Miserere, que significa: meu Deus, tem misericórdia de mim. Nesse salmo ele enfatiza que ele reconhece o seu pecado. Ele demonstra arrependimento genuíno. Ele faz um pedido de purificação, porque ele entende que o que ele fez sujou não apenas as suas mãos, mas como as suas vestes espirituais. Então ele clama a Deus para que o Senhor use de misericórdia para com ele, para que ele seja restaurado àquele ponto que ele estava antes de pecar. O ponto original. Ele clama por uma renovação espiritual e clama e apela pela misericórdia de Deus. Davi conhece Deus. Davi sabe que pode fazer esse pedido porque Deus é longânimo em amor e misericórdia. Mas quando ele clama por um coração puro, a Bíblia revela, e a Bíblia diz que Davi era alguém segundo o
quê? Pesquisar o quê? Os aspectos do coração de Deus. E o nosso exemplo, o nosso modelo perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos, porque eu tenho certeza que essa mensagem eu começo hoje, não termino hoje, porque tem aspectos, a Bíblia está recheada dos aspectos do coração de Jesus. E eu quero começar pelo primeiro aspecto do coração de Jesus, que é um coração que a gente tem que buscar, ter um coração como o dele. Por isso o título, dá-me um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Primeiro aspecto do coração de Jesus é que Jesus tem um coração que perdoa. Lucas 23:34 diz assim: mesmo sofrendo uma execução injusta, Jesus intercedeu por seus inimigos, por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, à medida que eu fui intensificando no meditar na palavra, eu fui descobrindo coisas a respeito das ações de Jesus. Tudo que acontece com Jesus não é um acaso. Jesus tem sempre algo no que ele fez, no que ele passou, para nos ensinar. Então, para a gente entender essa crucificação, a gente precisa entender um contexto histórico e cultural. Lá no Império Romano, a crucificação era a pena reservada para os mais baixos, as pessoas mais baixas da sociedade. Escravos rebeldes, piratas e inimigos políticos. Esse tipo de morte era concebida para eles, por quê? Porque era a morte mais lenta, dolorosa e humilhante possível. E a reação das vítimas que morriam crucificadas, segundo o historiador Flávio José, era a seguinte: o Flávio José diz que quem morria crucificado normalmente costumava gritar de dor, insultar os soldados, cuspir na multidão e amaldiçoar os executores da crucificação. Veja só, o que era uma ação normal de quem morria por morte de cruz era insultar, cuspir e amaldiçoar. Mas até que chega a vez de Jesus morrer por morte de cruz. E ele, usando o pouco do fôlego que ainda restava nele na cruz, porque morrer crucificado significava morrer por asfixia gradual, aos poucos sendo suportando o seu peso, o seu corpo pendurado na cruz. Então ia cada vez mais difícil puxar o ar. E numa dessas oportunidades escassas de poder puxar o ar e falar alguma coisa, Jesus, ele não faz como a maioria dos outros crucificados. Ele não cospe na multidão. Ele não insulta os soldados. Ele não amaldiçoa os seus executores. Mas ele usa o pouco de força que lhe resta para dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Isso significa algo, querido, que reverbera não apenas para aqueles que haviam colocado Jesus na cruz, porque Jesus, ele se entrega na cruz. Essa palavra não é só para aqueles que estavam lá testemunhando naquela hora. Essa palavra também chega para nós, nos alcança aqui no século 21, porque eu e você também não eram dignos de nada, e nós também estamos afastados da presença do Senhor. Mas Jesus, ao invés de apontar o dedo e nos acusar, de nos insultar,
Que lição a gente tira disso? Jesus, ele não reage como o mundo reage. Ele vem trazer o modelo do céu aqui na terra. O padrão do mundo é insultar, reagir, amaldiçoar, mas o padrão do reino de Deus é de perdoar. Segundo aspecto que a gente biblicamente aprende do coração de Jesus é que Jesus tem um coração compassivo. O que significa isso? Que Jesus é sensível ao sofrimento humano. Sabe aqueles momentos da vida que a gente passa, todos nós passamos e passaremos, que a gente às vezes pensa que estamos sozinhos e abandonados, parece que nada, ninguém aparece para nos ajudar. Mesmo quando a gente não percebe, o Senhor está agindo em nós. Glória a Deus. Até naquele momento que a gente fala assim, está dando tudo errado, nada acontece, o céu parece que está de bronze, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não há a mínima expressão de coisa alguma acontecendo. O Senhor me autoriza a dizer para você, igreja, nessa manhã, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, há um Deus que está sentado no trono de glória, cujos anjos que o rodeiam o adoram continuamente, que Ele é tão glorioso e grande, mas Ele se importa com os pequeninos que Ele ama, e nós somos o povo dele, e Ele se compadece de nós. Nós temos um Deus que se compadece dos seus pequeninos, dos seus amados, daqueles que Ele já preparou salvação. Ainda que nós erroneamente venhamos separar, Deus me esqueceu. Ele está mandando dizer: nunca, jamais esqueci. Eu te amo demais para poder te esquecer. Oh, glória! E a Bíblia o declara e confirma isso, queridos. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra grega usada aqui no compadeceu-se, irmãos, indica uma emoção profunda que vem das entranhas, que vem do estômago, que vem aqui de dentro, algo intenso, algo verdadeiro, algo real. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo dizer exatamente isso que você está entendendo. O conceito aqui desta palavra é de vísceras, é splagnisha, que significa literalmente as vísceras, intestino, os órgãos internos. Então, o que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que quando Jesus viu a multidão cansada, com fome, Ele sentiu aqui dentro dele algo físico de verdade. Ele se sentiu tocado. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, que quando eu e você somos afligidos, quando eu e você nos deparamos
situações da vida que não vemos saída, isso toca o nosso Deus. Glória a Deus. Olha só, Cristo, vem comigo nisso daqui, ó, nessa revelação. A mentalidade antiga, para os gregos e para os hebreus da antiguidade, o centro das emoções humanas mais profundas não era o coração, era as entranhas, o íntimo, aqui, ó, aqui dentro. Sabe, quando você vê algo que acontece, chega até a revirar o seu estômago? É isso. Jesus, ele se compadece a ponto de sentir ali dentro dele algo. E esse algo significa que a dor do outro causou uma reação real no corpo de Jesus. Porque afinal de contas, eu e você somos parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Então onde a dor em mim e em você, Ele sente, porque nós somos um com Ele. E qual que é o contraste, pastor, do que se acreditava naquela época para a ação e a atitude de Jesus, no caso desse Jesus que se compadece dos seus? Presta atenção, querido. Na cultura grega da época, influenciada por filósofos, presta atenção nisso, a perfeição divina estava ligada a uma palavra chamada apatheia, que nós conhecemos como apatia. Para eles, na cultura grega, um Deus perfeito, presta atenção, não mudava de humor e não podia ser afetado pelo sofrimento humano. Isso era o que eles criam na época do tempo de Jesus. Mas Jesus veio para demonstrar: eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu não fico indiferente à sua dor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, Aleluia. temos a mais pura certeza deste mundo, através da palavra de Deus, palavra essa que Ele vela e zela para cumprir. Ele garante para mim e para você que Ele não é um Deus apático, mas Ele é um Deus que se compadece. Aleluia, glória a Deus. Jesus mostra que não é um Deus distante, mas que se deixa afetar visceralmente pela miséria humana. E aí, para terminar este versículo que eu citei, de Mateus 9,36, porque na frase Jesus se compadece do povo, e ele termina dizendo que parece que o povo estava como ovelhas sem pastor. Querido, presta atenção. Jesus olha para aquela multidão e a vê aflita e desamparada. No Antigo Testamento, os líderes de Israel, os reis e sacerdotes, eram frequentemente chamados de pastores. E Jesus, quando Ele se compadece, Ele não se compadece e fica indiferente e observa. Ele se compadece e age. Ele se compadece e vai para resolver a situação. O que eu estou querendo dizer, querido? Eu não sei o que você está passando, mas saiba você que nós temos um Deus que não só apenas nos observa e sente e fala: coitadinho dele, coitadinha dela, está pela própria sorte, está com as próprias forças, está com as próprias pernas. Não, nós temos um Pai, aleluia, nós temos um Deus. Ele, além de nos contemplar, Ele age, Ele fala, Ele responde, Ele manifesta, Ele confirma, Ele faz o impossível. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
fala ovelha sem pastor, ele está denunciando os fariseus e os saduceus. Era trabalho deles, era para ser responsabilidade deles, prover alimento para o povo, não fazer o povo sofrer, não fazer o povo ficar oprimido. Jesus veio porque ele notou que o seu povo estava como ovelha sem pastor, então o pastor teve que aparecer. Um rebanho pode ser perdido se não tiver um pastor, porque o pastor conduz aonde está o alimento, o pastor conduz aonde está a água boa para se beber, o pastor também em momentos dia de muito sol e calor, ele conduz à sombra. O pastor, ele cuida se a ovelha se fere. O pastor busca a ovelha perdida. O pastor protege dos predadores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é o sumo pastor. Aleluia. Glória a Deus. O que eu tenho? O que eu posso guardar sobre isso, pastor? As ovelhas, Jesus estava denunciando ali o cuidado que os fariseus e saduceus deveriam ter tido com o povo e não tiveram, que ao invés de ter cuidado das ovelhas, eles as exploravam e abandonavam. As ovelhas estavam exaustas de carregar fardos religiosos pesados. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele critica os fariseus dizendo: vocês inventam tanta coisa para o povo carregar, que o fardo é pesado, difícil de se ver. Mas eu quero nessa manhã que você repita essa verdade. Eu gostaria que você repetisse em alto e bom som essas frases aqui, que são verdadeiras. Repita comigo: Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele está comigo. Ele está comigo. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se não fosse esse pastor, a gente já teria sido destruído. Se não fosse esse pastor, Jesus, a gente já teria perecido. Terceiro aspecto que a palavra do Senhor nos ensina sobre o coração de Jesus, queridos. E esse aspecto tem tudo a ver com a palavra que está direcionando essa igreja em Sião. Jesus tem um coração que serve. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, preste atenção. Jesus, palavras de Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um porquê do Senhor Jesus ter dito isso, para a gente entender o contexto cultural e histórico. Fardo pesado. A casta religiosa daquela época, especialmente os fariseus, os escribas, tinham criado centenas de leis e tradições secundárias que tornavam a prática da fé extremamente rígida, exaustiva e quase impossível de ser praticada por uma pessoa comum. Mais à frente, o próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai criticar os fariseus dizendo: atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Esse jugo da religião daquela época gerava cansaço e opressão espiritual, que é justamente o inverso do que
Jesus propõe: um jugo suave e um fardo leve. E aqui há duas explicações para o jugo. Eles vão dizer que a primeira explicação vem da tradição judaica, da escola de rabinos, onde cada rabino, ele assumia ou acrescentava estes ou aqueles costumes para se cumprir a lei da Torá. Então, quando alguém se tornava aprendiz desse determinado rabino, se dizia: olha, agora esse aprendiz está no jugo deste rabino, que poderia ter um jugo mais leve ou ter um jugo mais pesado. Por padrão, com o passar do tempo, o jugo foi ficando muito pesado. E é por isso que Jesus vem para dizer: olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus não quer nos prender, nos aprisionar em regras de certo e errado, ou de alguma tradição. Não. Jesus quer nos dar, queridos, um coração novo. Porque quando tivermos um coração novo, nós teremos atitudes novas, nós teremos palavras diferentes, nós teremos hábitos diferentes. Por quê? Porque nós fomos transformados de dentro para fora. E a outra dinâmica do jugo vem da agricultura, do treino dos bois, onde haviam sempre dois bois, um boi experiente, mais velho, experiente, treinado, e um outro boi inexperiente, jovem. Se colocava de propósito um boi mais experiente e o outro mais jovem. Por quê, pastor? Presta atenção nisso. A ideia aqui era de que o boi mais velho ditasse o ritmo e carregasse a maior parte do peso, enquanto o boi jovem apenas tinha que caminhar ao lado dele e aprender a trilhar o caminho sem se esgotar. E quando Jesus fala isso, quando Jesus declara isso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus está falando, querendo transmitir para mim e para vocês justamente essa ideia. Qual ideia, pastor? De que Ele se coloca ao nosso lado, Ele leva o peso mais pesado e Ele vai ditando o ritmo da caminhada da fé com Ele. Então isso significa o quê? Mesmo quando pesa para a gente, nós não estaremos carregando o peso, o fardo mais pesado, porque Jesus levou sobre si. Aleluia! Ele levou sobre si. Aleluia! Ele pegou para si aquilo que é o mais pesado, porque se Ele permitisse eu e você carregar o que fosse mais pesado, seria impossível nós suportarmos o peso da carga. A carga só é possível, a carga só é suportável, sabe por quê? Porque eu e você contamos com a ajuda desse Jesus, que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos cansaços. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta. Jesus Cristo, Ele torna a nossa vida suportável, porque Ele levou sobre si o maior peso. Pastor, é impossível, não é? Se Deus permitiu, é porque Ele já pegou a parte mais pesada para Ele. Então é possível. É possível. É possível. Tu és santo, Jesus. É possível, igreja.
É possível, pastor Daniel, uma igreja da porta pequena arrebanhar muita gente para Jesus? É possível, porque não depende do braço humano, depende do poder de Deus. E Deus, Ele quer ganhar, sim, mais almas para o reino. Opa, em nome de Jesus. Amém. É possível, pastor, alguém que não tem diploma, não tem nome, não tem herança? É possível alguém ser grande na fé? É possível se for pequeno diante de Deus. Deus fala na sua palavra que nós temos que ser como criança. Nós não temos que ter em nós mesmos orgulho algum. Mas se a gente tiver disposição de servir o reino, de servir o próximo, de servir quem necessita, querido, nós estamos aí na Copa do Mundo, onde se lê que os ingressos são absurdamente caros, tudo é muito caro. Você vê pessoas que têm dinheiro, que estão ocupando lugares exclusivos, em lugares bacanas, de lugares legais de se estar. Mas pode ser que essas pessoas que passaram aqui na terra, que tiveram os melhores carros para se andar, fizeram as melhores viagens para se fazer, pode ser que essas pessoas que tiveram as melhores casas para morar, as melhores roupas, as melhores comidas, tudo de melhor na terra, se elas não se renderam a Jesus, o nome delas não estará no livro da vida. Mas aqueles que o mundo não conheceu e que o mundo nominou, rotulou como insignificantes, aqueles que o mundo nominou como anônimos, estes podem ser conhecidos por Deus. Aleluia! Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia! Não importa se o nosso nome não está na lista de reserva do melhor restaurante, não importa. O que importará para mim e para você é que quando finalizarmos a nossa carreira aqui nessa terra, nós sejamos conhecidos e reconhecidos no céu, aonde nós entraremos pelo portão celestial e alguém olhará para nós e vai dizer: servo de Deus, serva de Deus, filha de Deus, filho de Deus, amigo do Deus eterno, entrai! Aleluia, Jesus. Oh, queridos, oh, irmãos, Jesus, Ele fala a respeito do jugo para nos dizer: vocês não estão sozinhos na caminhada. É Jesus quem já carregou o peso principal. Quarto aspecto, e vamos ver se eu termino no quarto ou vai terminar no quinto aspecto, que eu estou aqui de olho no tempo. Quarto aspecto: Jesus tem um coração que ama os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44 vai dizer assim: Jesus declarando, palavras do mestre Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. É fácil? Fácil é orar por quem você ama. Fácil é estar do lado de quem você ama. E quando você tem a certeza que a pessoa não quer o seu bem, o que fazer? Jesus abertamente nos recomenda: amai os vossos inimigos e orai
pelo que vos persegue. Havia um opressor imperial. Jesus profere o Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, enquanto a Judéia estava ocupada pelo Império Romano. Os judeus sofriam com impostos abusivos, abuso de autoridade por parte dos soldados e a perda de sua soberania política. O povo tinha ódio dos romanos. Qual que era a expectativa do povo? Que viesse o Messias, como se fosse o novo rei Davi, porque Davi, quando se levantava para batalhar, ele era imbatível. O povo esperava que quando o Messias o Messias viesse com este perfil de batalha, de guerra, para esmagar, destruir e julgar os inimigos de Israel, que no caso eram os romanos e os gentios. Só que Jesus, ele esfarela essa expectativa. Jesus, ele fala, porque até onde eu estava lendo, haviam alguns rabinos que estavam ensinando o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E isso estava se espalhando pelas sinagogas, onde os rabinos repetiam: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. E aí vem Jesus e nos ensina: amem os seus inimigos. Ele não está falando de uma desavença familiar. Inimigos, essa palavra inimigos do grego significa adversário hostil, alguém que te odeia, alguém que quer o seu mal, seu prejuízo, a sua morte, a sua falência. É desse sentido e é desse nível que Jesus está falando. Jesus não está falando de alguém que pisou no seu pé e não pediu desculpa, não é isso. Jesus está falando de alguém que te odeia. Isso incluía ali na época os próprios soldados romanos que oprimiam o povo. Jesus está falando: povo, você tem que amar os soldados. Pensa se estivéssemos lá, sendo oprimido, subjugado, injustamente, humilhado, e aí Jesus vem. Está vendo o soldado que está fazendo isso? Tem que amar. Se fosse hoje, seria algo mais ou menos assim: alguém veio e acabou com a sua família, levando a vida deles propositalmente. Jesus nos diria: está vendo esse que fez o mal para você? Você tem que amar. Havia um programa no antigo, extinto Canal 21, em que ele trazia, irmãos, testemunhos. Eu assistia, que era só os sábados antigamente no passado, eu gostava muito de assistir. E eram testemunhos de pessoas ao redor do mundo, mas principalmente quem era americano. E teve um em específico que me marcou. Qual era a história? A história era essa: uma senhora e um senhor não tiveram filhos, servos de Deus, saíram da igreja, o culto acabou, saíram da igreja e foram assaltados, e o bandido matou o marido dessa senhora. Eles já tinham uma idade avançada, e aquela senhora ficou sozinha, viúva, sozinha. E aquela senhora começou a pedir
pedi para conversar com o pastor, para falar: pastor, a palavra de Deus diz que todas as coisas acontecem por bem daqueles que amam o Senhor. E ela falou: eu estou tentando entender qual vai ser o benefício disso, porque eu perdi o meu companheiro e eu não tenho ninguém. E aquela mulher pediu para ter uma visita ao assassino. Ela conseguiu. E ela presenteou o assassino com a Bíblia do marido. Deu de presente para ele e falou assim: olha, esse é o bem mais precioso do meu marido e eu quero que você fique com ele. E o homem não queria, falou: eu quero que você fique com ele. Aquele homem, queridos, aquela mulher começou a evangelizar com visitas contínuas. Quando aquele homem terminou de pagar a pena, ele fez uma dupla evangelista com essa senhora. Eles rodaram toda a América, todos os estados dos Estados Unidos. Eles foram para dar o testemunho de que todas as coisas para daqueles que amam. A motivação. Ela sentiu a perda do marido, mas entendia que o marido estava salvo. E a alegria dela foi ter visto um perdido ter sido alcançado pelo amor de Jesus. Eu não sei se eu teria essa estrutura, mas Deus escolhe os seus para vivenciar coisas como essas, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Aleluia. Eu vou parar por aqui, queridos, porque o tempo não permite. Mas eu quero fechar essa mensagem aqui dizendo o seguinte: se Davi, que errou como eu e você, ou até com um pecado muito mais profundo e sujo, e Deus ainda não retira o título de um homem segundo o coração de Deus, isso significa uma coisa: Deus não espera de mim, de você, perfeição, porque o perfeito de Deus já veio e se manifestou, que é a pessoa de Jesus. Aleluia. Mas Deus espera de mim, de você, alguém que tenha até um coração como o de Jesus Cristo. Porque Davi, ele tinha um coração. Quando Deus fala de Davi, Deus fala assim: é através dele que eu vou conseguir que ele obedeça tudo que eu mandar. Davi era errado como eu e você, limitado como eu e você, com as questões que eu e você temos. Mas Davi também mostrou para mim e para você um Deus que não nos joga fora no lixo porque nós somos limitados ou errados, mas pelo contrário, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama e nos perdoa, porque Ele entende que por mais que nós sejamos errados e pequenos, Ele sabe que aquilo que Ele plantou no nosso coração vai gerar frutos para glorificar o nome dEle. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé, porque é momento de refletirmos, porque o Mestre, este Jesus, pregado essa manhã e pregado todas as manhãs e citado todas as noites de oração aqui, esse Jesus, Ele nos convida a sentar na mesa com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Pastores, esse Jesus do qual não somos dignos, Ele vem e Ele diz: se assente comigo, o seu lugar está separado, está preparado, não precisa ter pressa, porque está reservado o seu e o meu lugar, e de todos aqueles que, enquanto estiveram na terra, escolheram amar e estar com Ele. Que o Espírito Santo continue falando com você essa manhã.